Existem muitas razões para a gente falar sempre dos Estados Unidos quando aborda política internacional. Até segunda ordem é o centro do mundo moderno, o líder da economia de mercado, o grande propagador das liberdades individuais e um aliado constante de Israel. Mas hoje é o dia de falar da Rússia, ou melhor dizendo, do dono da Rússia, Vladimir Putin. Ele acaba de se reunir em Helsinki, na Finlândia, com o presidente Trump. E, embora não fosse a razão nem o principal assunto na agenda, parece que Israel ficou bem na foto. Explico. De um lado, nós temos o presidente Trump, um apoiador incondicional de Israel. Pode ser que seja pelo sucesso que faz com o público evangélico, pode ser que seja porque sua filha se converteu ao judaísmo, ou pode ser ainda porque ele detesta tudo que o ex-presidente Obama aprontou. Mas, noves fora, ao final do encontro com Putin, o presidente Trump disse: chegamos a uma conclusão realmente boa para Israel em relação à Síria. Parece surpreendente porque o presidente da Rússia é o apoiador número 1 de Bashar Assad, presidente da Síria, inimigo oficial de Israel, responsável por barbaridades sem fim e catalogado como criminoso de guerra. Mas Putin, ao final do encontro, disse com todas as letras: dei atenção especial às preocupações do Estado judeu na minha conversa com o presidente dos Estados Unidos. Há várias explicações. Se você quiser ser cínico, pode pegar um trechinho de uma entrevista recente do rabino mor da Rússia, Berel Lazar. Perguntado como ele explica a queda do antissemitismo na Rússia, ele disse que a imigração de judeus russos para Israel e para os Estados Unidos não deixou muitos judeus para serem odiados. Mas ele também revelou que os novos milionários russos, sejam eles cristãos, muçulmanos ou judeus, estão sendo incentivados pelo presidente Putin a restaurar mesquitas e sinagogas. Uma iniciativa inimaginável no tempo do comunismo e da frase "a religião é o ópio do povo". Para quem tenta entender Putin, o seu nacionalismo fanático, por incrível que pareça, inclui os seus cidadãos judeus como parte do povo que formou a mãe Rússia. E acredite se quiser, ele, mais do que qualquer dirigente russo, inclusive Boris Yeltsin, tem feito de tudo para se aproximar da comunidade judaica. Para ele, uma Rússia multiétnica tem que ser preservada para que o Estado sobreviva. De acordo com a visão do presidente russo, os bolcheviques fizeram uma tremenda burrada ao destruir sinagogas, que, assim como as mesquitas, seriam muito úteis para unir diferentes grupos e reforçar a identidade russa. Em 2010, por exemplo, numa conversa com Ehud Barak, ministro da Defesa de Israel, ele chegou a dizer que gostaria de atrair de volta os seus cidadãos judeus que migraram para Israel. Em 2012, num debate na Duma, o parlamento russo, um deputado sugeriu alterar um trecho da Constituição de caráter inclusivo, que dizia "nós, o povo multinacional da Rússia", para uma mais nacionalista que dizia "nós, o povo russo". E Putin simplesmente ignorou o cavalheiro. Há quem diga que tudo não passa de uma jogada fria e calculista como tantas que o presidente russo, ex-agente secreto, faz. Segundo a sua opinião, Putin acredita simplesmente que é melhor ter os judeus ao seu lado do que contra. Natan Sharansky, famosíssimo dissidente soviético que acabou se mudando para Israel, concede que se há uma crítica que não se pode fazer a Putin, é que ele seja um antissemita. Aliás, Sharansky conta que no final de uma viagem de alguns dias pela Rússia, recebeu um telefonema convidando-o a almoçar com o presidente russo. Putin contou que não era muito simples ser simpático aos judeus na antiga KGB. Mas ele também contou que os vizinhos do conjunto residencial em que ele foi criado eram judeus e que ele os considerava quase parentes, tanto que gostava deles. Sharansky ainda disse que ficou impressionado com sua aversão ao antissemitismo, sua simpatia por Israel e a importância que ele dá à presença dos judeus russos em Israel, não importam quais sejam os seus motivos.
Voltando um pouco no tempo. Em 2005, Putin visitou Israel e, além de se encontrar com o então primeiro-ministro Ariel Sharon, fez questão de se encontrar com sua professora de alemão no ginásio e comprou para ela um apartamento em Tel Aviv. Em 2012, ele voltou para a inauguração de um monumento em Natânia em homenagem ao Exército Vermelho. E, na ocasião, falando sobre atentados terroristas e a segurança de Israel, ele disse que faria tudo que estivesse ao seu alcance para proteger os quase 1 milhão de russos de origem judaica que vivem em Israel. Uma coisa parece certa. Nesse momento, o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Rússia são gut Fayiden.